Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece ainda, e eu espero que vocês já conheçam, porque faz tempo que eu já estou andando por aqui na Tom, nas nossas lives, nas aulas gravadas também para o concurso da PM de São Paulo e da Polícia Civil de São Paulo, que agora está com o edital na praça. Então, nós já temos data de prova, 26 de novembro, para os cargos de investigador e escrivão de polícia, e a hora de estudar é agora. Então, hoje, na nossa live de hoje, na aula de hoje, na verdade, nós vamos conversar um pouco sobre controle da administração pública. Eu sou professora de Direito Administrativo e delegada de polícia no estado do Maranhão e também já fui escrivã de polícia. Então, nós vamos conversar, como eu falei, sobre aspectos gerais do controle da administração pública. Nós não esgotaremos esse tema na live de hoje, nós vamos apenas falar das noções gerais, sem entrar especificamente em cada tipo de controle. Se você quiser acompanhar a aula de cada tipo de controle, o administrativo, legislativo e o judicial, você pode ingressar aí no curso da Atom Concurso para a Polícia Civil de São Paulo, para as carreiras de investigador e escrivão, e aí você consegue ver a especificação de cada um desses poderes. Então, hoje nós vamos falar sobre controle da administração pública em relação aos seus aspectos gerais. Então, eu vou começar a compartilhar com vocês aqui o nosso slide. Controle da administração, vamos falar de aspectos gerais, como eu falei, e vamos começar pelo conceito. O que seria o controle da administração pública? Primeiramente, preciso dizer para vocês que o controle da administração pública, esse tema todo, globalmente considerado, ele é decorrente da essência do Estado Democrático de Direito. O Brasil, o ordenamento jurídico brasileiro, o nosso Estado segue a República. A República, se a gente traduzir aí do latim, significa res pública, que é coisa pública. Ou seja, tudo que é do Estado não é do Estado, é da população. Então, por essa essência do Estado Democrático de Direito e da nossa República, a administração pública ela deve atuar sempre no interesse da coletividade e tudo que é da administração, tudo que é do Estado, ele é do povo. E por isso é necessário controlar os poderes que existem na nossa República e a atuação especificamente da administração pública, que, como eu falei para vocês, tem dois super princípios. Eu acho que eu vou falar disso em todas as aulas, em todos os momentos que nós nos encontrarmos aqui em direito administrativo. Eu sempre vou falar dos super princípios do regime jurídico administrativo, ou também nominado aí por um doutrinador ilustre como pedras de toque do direito administrativo, que são a supremacia do interesse público sobre o privado e a indisponibilidade do interesse público. O controle da administração pública também tem a sua raiz, o seu fundamento, a sua razão de existência nessa ideia de indisponibilidade do interesse público, porque como administrador, ele não pode gerir a coisa pública como ele quiser, da forma que ele desejar, e sim no interesse coletivo, nós estamos aí entendendo que essa atuação administrativa, ela é fundamentada na indisponibilidade do interesse público. E tudo isso que eu estou falando está na Constituição Federal, quando nos expõe lá como é que a atividade administrativa deve ser controlada, quais os princípios que ela deve seguir, lá no caput do artigo 37 e nos demais incisos, e também ao longo de toda a Constituição, existem vários mecanismos que são considerados no controle da administração pública e que nós vamos aprofundar na próxima aula, quando a gente falar especificamente de controle administrativo, controle legislativo e controle judicial. Como eu falei no comecinho do nosso encontro aqui, hoje nós falaremos dos conceitos gerais do controle da administração pública. Então, decorre da essência do Estado Democrático de Direito, fundamenta-se na visão de que o titular do patrimônio público é o povo, é norteado pela indisponibilidade do interesse público, um dos super princípios do regime jurídico administrativo, junto com a supremacia do interesse público sobre o privado, e encontra fundamento na nossa Constituição Federal. Isso é a ideia geral de controle, certo? E aí nós vamos para o conceito. O professor Matheus Carvalho, que eu também gosto muito de citar aqui, um dos doutrinadores onde eu mesmo fundamento meu estudo em direito administrativo, não só agora como professora, mas quando era concurseira, quando era universitária. Eu trouxe o conceito do professor Matheus Carvalho para vocês. E ele diz o seguinte em relação ao conceito de controle da administração pública. É o conjunto de instrumentos definidos pelo ordenamento jurídico
a fim de permitir a fiscalização da atuação estatal por órgãos e entidades da própria administração pública, dos poderes legislativo e judiciário, assim como o povo, diretamente, compreendendo ainda a possibilidade de orientação e revisão da atuação administrativa de todas as entidades e agentes públicos em todas as esferas de poder. Então, o controle da administração pública, de uma maneira geral, é um conjunto de instrumentos que servem para controlar a atuação da administração pública e também dos poderes legislativo e judiciário. Então, ele é amplamente considerado, quando a gente fala em controle da administração pública, nós estamos falando não só do controle da atividade em relação ao regime jurídico administrativo, mas em relação também aos poderes legislativo e judiciário. A gente sabe que quando a gente fala de atuação da administração pública, via de regra, a gente está transmitindo a ideia e falando da atuação do poder executivo. Mas, com relação ao controle, nós temos um conceito amplo aqui dado pelo professor Matheus Carvalho, que nós vamos aprofundar ao longo dessa aula e da próxima, que ele não vai abranger apenas o controle em relação ao poder executivo, e sim ao poder legislativo e ao poder judiciário também, da sua forma e dentro dos ditames previstos na própria Constituição Federal. O controle da administração pública, ele não se confunde com o controle da atividade política de Estado. O controle político é aquele que tem por base a necessidade de equilíbrio entre os poderes estruturais da República, poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Ele vai estar relacionado com, como a expressão já diz, com a atividade política do Estado. O controle da administração pública, ele não vai interferir nessa atuação política do Estado, e sim na atuação enquanto atividade administrativa, certo? É muito importante que vocês tenham isso em mente para que vocês não confundam algumas situações que são previstas na Constituição também, que são consideradas controle da atividade política, com o controle efetivamente da administração pública, que é o fundamento da nossa aula de hoje em matéria de direito administrativo. Em geral, o controle político ele vai se efetivar somente nas hipóteses que são previstas expressamente na Constituição. E esse controle político, ele visa adequar as políticas estatais, com a legislação aplicável. Uma situação, por exemplo, de controle político da atividade política do Estado, prevista na Constituição, é a possibilidade de declaração de guerra, de concessão de anistia, declaração de estado de defesa ou estado de sítio, que constituem essas duas últimas o sistema constitucional de crises. E eles têm uma avaliação que é política. Esses institutos, eles não estão dentro do conceito de controle da administração pública. Então, não confundam uma coisa com a outra, porque elas são, apesar de terem também fundamento na Constituição, ambas elas são essencialmente diferentes. O controle da administração pública não é controle de atividade política do Estado, são situações diferentes. Vamos falar agora de controle da administração pública no quesito da sua classificação. O controle se classifica quanto à natureza do órgão controlador, que pode ser controle legislativo, judicial ou administrativo. Na próxima aula, nós nos aprofundaremos em cada um desses controles, em razão do órgão controlador, né? Controle legislativo, controle judicial e controle administrativo. O controle legislativo, ele é exercido diretamente pelos parlamentares e também pelo órgão auxiliar do Poder Legislativo, que é o Tribunal de Contas. Mas nós nos aprofundaremos, como eu falei, na próxima aula. O controle judicial é aquele que é exercido pelo Poder Judiciário, sempre mediante provocação. A gente sabe que o Poder Judiciário, Poder Jurisdicional, ele é inerte, ele precisa de uma provocação para que ele possa atuar, e o controle judicial ele vai ser sempre relativo a critérios de legalidade. O controle judicial ele nunca vai analisar o mérito, especificamente o mérito propriamente dito, daquele ato administrativo. Então, o controle judicial é um controle de legalidade. E o controle administrativo, que é decorrente lá do poder da autotutela, da administração pública, que é a capacidade, na verdade, o poder e dever de rever os seus próprios atos, de anulá-los em caso de ilegalidade ou de revogá-los em razão
da análise dos critérios de oportunidade e conveniência que juntos formam o que a gente chama de mérito administrativo. Mas em relação a cada um desses poderes, desses controles legislativo, judicial e administrativo, a gente vai conversar na próxima aula detalhadamente sobre cada um deles. A segunda classificação é em relação à extensão do controle, que pode ser interno ou externo. Como o nome já diz, o controle interno é aquele exercido dentro do mesmo órgão, e o controle externo é aquele exercido de um órgão diferente daquele que está sendo controlado. O controle interno, ele é baseado na hierarquia que existe dentro daquele próprio órgão. Na aula que a gente fala sobre poderes administrativos, que eu falo do poder hierárquico, que é esse poder de estruturação interna da própria administração pública, nós estamos falando de controle interno quando nós falamos de um controle que é exercido dentro desses critérios de hierarquia, dentro de um mesmo órgão. Um ente que é superior, um ente de hierarquia superior, ele vai controlar o de hierarquia inferior. Já o controle externo, como eu falei, ele não se fundamenta no poder hierárquico, e sim numa questão de tutela, de supervisão, pela natureza de supervisão administrativa, e ele é exercido de um órgão em relação ao outro. Por exemplo, a Constituição Federal prevê o Ministério Público como o órgão responsável pelo controle externo da atividade policial. Então, eu, enquanto delegado de polícia, os atos que são praticados por mim na qualidade de autoridade policial, eles são controlados pelo Ministério Público de uma forma externa. É o que a gente chama de controle externo da atividade policial, que é exercido pelo Ministério Público. Polícia Civil e Ministério Público. Órgãos diferentes, onde não existe hierarquia entre um e o outro, mas existe uma previsão constitucional de que o Ministério Público deve supervisionar a atuação da atividade policial para verificar se essa atuação ela está se exercendo dentro dos ditames legais e constitucionais. Então, essa é a ideia de controle externo. Um órgão controlando outro órgão quando não existe uma relação de hierarquia entre eles. Com relação ao âmbito de atuação, o poder administrativo, o controle da administração pública, ele pode ser por subordinação ou por vinculação. O controle da administração pública, que é exercido por subordinação, é aquele realizado pela autoridade hierarquicamente superior a quem praticou o ato. Dentro de uma mesma pessoa jurídica. Nessa mesma lógica que eu falei em relação ao controle interno e externo, havendo hierarquia e não havendo hierarquia. No caso da subordinação, nós estamos falando de uma situação em que existe hierarquia e falando de uma atuação do controle administrativo que é exercido dentro da mesma pessoa jurídica. Já o controle por vinculação, ele vai decorrer do poder exercido pela administração direta sobre as entidades descentralizadas, que são os entes da administração pública indireta. Não existe hierarquia entre os entes da administração direta e os órgãos da administração pública indireta. Então, esse controle exercido entre os entes e as pessoas jurídicas de direito público ou privado que integram a administração indireta, ele não é um controle que se baseia na hierarquia e também não é um controle por subordinação, e sim por vinculação. Esse controle, ele é dito um controle finalístico. É um controle onde se supervisiona, também baseado na supervisão, onde se supervisiona a atuação desses entes da administração pública indireta, e nesse caso aqui nós estamos falando de um controle que é exercido entre pessoas jurídicas diferentes, por subordinação no âmbito da mesma pessoa jurídica, por vinculação no âmbito de pessoas jurídicas diferentes. O controle exercido entre pessoas jurídicas diferentes, aí por vinculação, ele também é, pela sua essência, um controle externo. Então, via de regra, o controle interno ele acontece por subordinação e o controle externo ele acontece por vinculação. E é avaliado no controle por vinculação ou externo, é um controle finalístico, é onde se avalia se as finalidades da razão de ser daquele órgão, daquela atuação, eles estão cumprindo com o que é previsto legalmente, se estão atingindo a sua finalidade, tanto primária como secundária.
O controle da administração pública também se classifica quanto à natureza em relação ao controle de legalidade ou controle de mérito. Controle de legalidade, como o nome já diz, é um controle da adequação entre a atuação administrativa e as normas que estão postas no nosso ordenamento jurídico. Já o controle de mérito é um controle da avaliação que é feita em relação aos critérios de oportunidade e conveniência no âmbito da atuação discricionária da administração pública. O controle de legalidade ele não verifica apenas a adequação a uma lei específica, assim, mas é uma avaliação considerando globalmente o ordenamento jurídico. Inclusive, se a atuação administrativa está obedecendo aqueles princípios que estão previstos lá no caput do artigo 37, da legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade e eficiência. Essa avaliação, se a atividade administrativa está cumprindo a legalidade, ela é feita também em relação aos demais princípios, e não somente ao princípio da legalidade. E o controle de mérito, ele é exercido nos casos previstos na Constituição Federal, e analisa essa questão da conveniência e da oportunidade. Quanto ao momento do exercício do controle da administração pública, ele pode ser prévio, concomitante ou posterior. E, assim, essa parte aí é autoexplicativa, prévio ele acontece antes da formação do ato controlado, o concomitante acontece durante a formação do ato, e o posterior é aquele que verifica a regularidade e a conveniência diante dos atos administrativos já praticados por completo. E, por fim, a última classificação, quanto à iniciativa, o controle da administração ele pode ser de ofício ou provocado. Lembrando que a administração pública, no exercício da autotutela, ela pode atuar de ofício ou por provocação. Já o Poder Judiciário, ele precisa ser provocado para que possa atuar, certo? E aí, como eu falei, na próxima aula a gente vai conversar detalhadamente sobre os poderes, sobre os controles, desculpa, legislativo, judicial e administrativo. Se você quer aprofundar o seu conhecimento em relação a esse tema, saber detalhadamente do que se trata o controle da administração pública em relação ao controle legislativo, judicial e administrativo, eu espero vocês no curso da Polícia Civil de São Paulo, direcionado para os cargos de escrivão investigador, na Atom Concursos. E até a próxima!